Olá a todos, meu nome é Vítor Pinheiro e estás a assistir o canal Mais Foco. Este vídeo vai falar um bocado do que aconteceu este ano e se calhar aqui tentar falar daquilo que pode acontecer nos próximos meses, principalmente nos mercados. Portanto, este ano foi um bocado difícil em termos daquilo que era os meus objetivos, em termos de crescimento de património, muito associado à Bolsa. Em termos daquilo que aconteceu, principalmente nesta última semana, nós já ouvimos que a Reserva Federal subiu esta semana a taxa de juros em mais 0,5%, o que leva essa taxa nos Estados Unidos a um máximo de 15 anos. Esta taxa neste momento está entre os 4,25% e os 4,5%. Os mercados nas primeiras horas até reagiram bem, mas todos os ganhos foram revertidos até ao final dessa sessão e depois foi perdas consecutivas no resto da semana. Ao mesmo tempo, na Europa, o BCE também aumentou em 0,5% para os 2% neste momento e também anunciou que vai começar a vender ativos, neste caso, obrigações do seu património. E estas obrigações têm um total, ou dívida, um total de 5 mil milhões de euros. Portanto, vai ter um impacto no próximo ano. Então, mas o que é que aconteceu nestas últimas semanas e como é que eu estou a navegar estes mercados? É isso que eu estou a tentar aqui responder, ou pelo menos tentar explicar o que é que está a acontecer. Portanto, a semana começou até com boas notícias, que a inflação nos Estados Unidos, que é aquilo que dita um bocado o que é que está acontecendo nas taxas e nos mercados, subiu apenas 0,1%. E era esperado 0,3%, neste momento encontra-se nos 7,1%, que também é muito alto. Mas imediatamente os investidores ficaram contentes, pois significa que a subida de taxas de juros está a funcionar e os preços estão a desacelerar. Mas claro que esta inflação ainda continua muito alta. Com isto, era certo que iam apenas aumentar em 0,5% e foi exatamente isso que aconteceu. Mas assim que começaram a ver a dot plot, que é assim que lhe chamam, perceberam que isto aqui ainda está para durar e que uma possível de redução de taxas de juros a curto prazo não está nos planos da Reserva Federal. A dot plot é um género de uma projeção de cada um dos membros da Reserva Federal, em que cada um deles coloca um ponto e tentam indicar onde é que eles acreditam que a taxa de juros vai estar em um ano específico. Como vocês podem ver esta imagem, claro que isto assustou toda a gente porque eles colocaram isto em cima acima dos 5% e isto ao mesmo tempo indicaram que vai ficar assim por mais tempo, se calhar bem mais do que algumas pessoas estavam à espera. Do meu ponto de vista, eu nunca pensei que eles sequer pensassem ir a 5% desde o início do ano, sempre assumi que ia chegar aqui aos 3,5%, era o que fazia mais sentido, mas o que aconteceu é que todas as projeções de inflação, todas as projeções de taxas de juros e crescimento do PIB falharam. Em todos os meses consecutivamente eles têm vindo a aumentar essas projeções. E uma das coisas que aconteceu foi que a inflação houve um momento que baixou e eles acreditaram que se calhar agora vai começar a reverter a tendência e no mês a seguir voltou a subir. Então só nos últimos 2 meses é que temos aqui uma tendência a ser criada que a inflação efetivamente está a baixar. Para pessoas que, por exemplo, investem em tecnológicos, que também é o meu caso, estas são empresas que têm tido os melhores anos, de sempre os melhores retornos, de sempre desde 2008. Estas empresas têm vivido num ambiente de taxas de juros consistentemente abaixo de 1%. Então quando nós aumentamos 5 vezes mais essas taxas de juros, obviamente todos os investidores vão ficar muito assustados porque estas empresas não estão habituadas todas a viver neste tipo de ambiente. Então aqui, mas se a inflação está a baixar, porque é que eles continuam a aumentar as taxas? Isto não está a fazer sentido nenhum. Então aqui é que existem 2 grandes motivos porque é que isto está a acontecer. E o primeiro tem a ver com que o mercado de trabalho ainda continua muito forte. Continua com um desemprego por volta dos 3,6%, que historicamente é baixo, e ainda há muitas vagas de emprego por serem ocupadas. Isto em si é inflacionário, as empresas têm que aumentar os salários para contratar as pessoas. Também tem havido aqui muitas notícias que grandes empresas têm começado a despedir pessoas, mas ao meu ver ainda são pessoas que provavelmente no mês seguinte já estão contratadas. São pessoas com muito boas qualificações, em muitos casos são pagos ao peso de ouro, e que também é um motivo para que essas pessoas cortem em X% a força de trabalho. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, a Meta, ex-Facebook, ou por exemplo o Goldman Sachs na banca, que disse há poucos dias que ia despedir 8% das pessoas.
E este tipo de empresas, para este tipo de pessoas, pagam aqui salários médios entre os 150 e os 250 mil euros por pessoa. Isto é muito dinheiro. E mesmo assim, isto aqui, nos meses seguintes, estas pessoas vão arranjar trabalho porque as suas skills, as empresas que têm, e em si há muita procura no mercado de trabalho. Atenção que isto aqui é muito mau, não é de todo algo que estejamos à procura, mas isto são os impactos de aumentar as taxas de juros. Obrigatoriamente as empresas começam a sofrer. Mas eu ainda não acredito que neste momento seja sistémico. Aqui, depois, o segundo motivo é porque já houve um choque inflacionário nos Estados Unidos na década de 70. E na altura o homem, o presidente da Reserva Federal era Paul Volcker, e foi a pessoa que fez o impensável nos Estados Unidos. Basicamente, ano após ano de a inflação estar a aumentar, ele chegou lá e, como alguns dizem, com um martelo, e disse assim: chega, a inflação vai para baixo, e aumentou as taxas de juros a um número que é incrível. Então, isto acontece porque ninguém quer ser o culpado, principalmente no Banco Central, de serem acusados ou culpados como aqueles que causaram uma recessão. Então, aumentam aqui 0,5, 0,25 aqui e tentam perceber as dinâmicas do mercado. Então, mas eles aprenderam que com a inflação persistente isto não é o caso. Então podem ver que, por exemplo, aqui em 75 e 76 a inflação baixou uns anos e depois voltou ao topo, porque depois de eles terem pensado que já tinha passado, baixaram novamente as taxas de juros e a inflação apareceu ainda mais forte. Então a Reserva Federal na altura percebeu que tinha que ser bem mais agressiva e colocou, neste caso, a taxa a 20%, o que é absurdo. E este senhor, na altura, passou a ser um dos homens mais odiados dos Estados Unidos, com inúmeras ameaças, mas toda a gente sabia que era a única forma de que a inflação conseguisse baixar, mas, como é óbvio, ninguém quer ser o culpado de fazer isto acontecer. Então a conclusão é que eles estão a fazer exatamente a mesma coisa aqui, estão a tentar ser rápidos e manter essas taxas altas por algum tempo, até que mais tarde baixem as taxas de juros, mas já tenham aqui a certeza absoluta que não acontece o que aconteceu, por exemplo, nos anos 70 ou 80. Isto aqui foi dentro dos Estados Unidos. Aqui na Europa, o BCE também teve a mesma abordagem, aumentou as taxas de juros e disse ao mercado algo como as taxas vão ter que aumentar significativamente a um ritmo constante para trazermos a inflação para os 2%. E como vocês sabem, a inflação na zona euro está nos 10%, mas no entanto também baixou daquilo que foi o pico que foi em outubro. Todos estes acontecimentos fizeram que este ano provavelmente fosse um dos piores anos, principalmente pessoas que começaram a investir desde 2008, e os próximos meses ainda vão continuar muito voláteis. Na minha opinião, eu creio que nos Estados Unidos eles vão aumentar pelo menos mais 0,50 e se calhar depois param, mas tudo tem a ver com como é que a inflação também vai estar, e na zona euro o BCE vai aumentar, no meu entender, mais 1%. Depois eu acredito que aqui provavelmente entre março, abril e maio vai ser quando os mercados finalmente vão começar a ver a luz ao final do túnel e as condições do mercado vão melhorar. Eu queria também partilhar com vocês aquilo que eu estou a fazer, e diria que eu estou a fazer 5 coisas neste momento. A primeira é pagar dívidas com a percentagem mais alta. Se vocês têm isso, aconselho a fazer o mesmo. Acumular dinheiro, portanto estou a investir menos do que o que investia nos últimos tempos. Continuo a comprar consistentemente os meus ETFs preferidos, mas em quantidades menores, comparado com o que foi provavelmente o início do ano. Depois, continuo a investir, por exemplo, em plataformas como P2P, em quantidades menores, e também continuo a comprar criptomoedas em quantidades bem menores proporcionalmente, mas isto eu continuo a investir neste tipo de ativos. São extremamente especulativos, por isso eu não aconselho às pessoas fazerem exatamente o mesmo. O que não estou a fazer é comprar neste momento ações individuais ou investir em setores ou empresas que não têm qualquer tipo ou perspectiva de lucro futuro, porque eu acredito que estas empresas são aquelas que estão a ser mais afetadas. Se não conseguem comprovar que conseguem ter lucro hoje, provavelmente vão ter uma desvalorização bastante grande do preço da ação. Claro que isto aqui não é aconselhamento financeiro, as pessoas fazem aquilo que veem que é o melhor para o seu perfil, e tenham em consideração que a guerra na Ucrânia, tensões geopolíticas, isso pode ser um dos grandes problemas
uma das grandes incógnitas para aquilo que vai acontecer no próximo ano. Também a reabertura na China, isso em si parece que também vai ser inflacionário, porque as pessoas vão começar a trabalhar, vão começar a sair de casa finalmente e vão começar a ter que produzir coisas, se calhar vai faltar matéria-prima e depois a cadeia de abastecimento de certa forma pode ser afetada com isto, e isto pode também afetar os outros países, porque com o mercado globalizado isso é uma das tendências. Uma parte, por exemplo, a China vai afetar os Estados Unidos ou a Europa, porque muitos dos produtos e bens vêm de lá. Outro dos custos, eu diria que falando aqui na parte da globalização, há muitas empresas que vão começar a colocar, se calhar dependiam do país, para produzir, vamos por exemplo dizer, telemóveis, se calhar vão deixar de ser só na China, vão passar a ter também na Índia ou na Indonésia, ou até mudar tudo para um país específico, ou voltar a trazer isso para o país onde vendem. Portanto, vai haver inúmeros custos que depois vão ser passados também para o consumidor, porque estas empresas perceberam qual é que foi o custo que tiveram nos últimos anos por causa da guerra e as tensões geopolíticas. Então muito provavelmente vai haver aqui um sentimento para proteger aquilo que é a cadeia de abastecimento das empresas. Isto é aquilo que eu estou à espera nos próximos meses ou até no próximo ano. Eu desejo-vos um Feliz Natal, muito obrigado por continuarem a assistir a estes vídeos e boas entradas. Até ao próximo.